Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Tive 2 semanas sem gravar porque estava um pouco meio mal da garganta, com a gripe, mas ainda estou um pouco. Estou aqui a beber um chazinho, a ver se me calma um pouco a garganta, mas já estou muito melhor. Então vim aqui gravar um vídeo porque venho com uma preocupação muito grande de há muito tempo. Eu também lhe quero contar que eu era um católico da palavra, de tradição, mas que não tinha conhecimento a fundo da minha fé, do que era a nossa Santa Igreja, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, sobre a palavra de Deus e sobre o catecismo da nossa Santa Igreja. Não tinha esse conhecimento, mas devido quando houve esta pandemia, que sempre lo explico aqui, que deu para eu refletir sobre a minha vida. Também tive Covid, não foi muito forte, mas também tive, e deu para eu refletir sobre a minha vida, que a vida neste mundo são 2 dias, um já passou e outro não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã. Então é bom estar preparado na fé. Preparado é arrependido dos seus pecados, confessado, receber a Jesus na Eucaristia para purificar os nossos pecados, lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro, porque Jesus realmente está presente na Eucaristia, é seu corpo verdadeiro, não é simbólico nem um recordatório, é real, porque Jesus mesmo lo diz na última ceia, que esse seu corpo que será entregue para perdão de muitos, e seu sangue que será derramado para perdão dos nossos pecados. Jesus deu a vida por nós. Ele se ofereceu em sacrifício, como vítima para perdão dos nossos pecados. Mas não só por aí pode ficar assim. Realmente Jesus fundou uma igreja e deixou os sacramentos, como ele mesmo instituiu na última ceia, os sacramentos da Eucaristia. Então, se Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos para que nós sejamos salvos. Não podemos dizer que já que Jesus pagou por nossos pecados, já somos salvos. Não. Devemos viver, praticar a vida cristã e vivê-la. Devemos ir à Santa Missa, confessar os nossos pecados com o sacerdote, receber a Eucaristia, pois estamos arrependidos de coração, para assim purificar nossos pecados, para nós podermos ser salvos. Então, e é isso que eu venho aqui explicar, que todo católico deve ter conhecimento da sua fé, como eu também não tinha, devido a essa pandemia, deu para eu refletir, e para, ainda bem, um pouco tarde, aos 65 anos, nesse caso os 61, 62, já há uns 3 anos para cá, e ainda bem, há tempo, porque mientras estamos vivos, estamos a tempo de refletir sobre a nossa vida, de viver uma vida nova em Cristo, arrependidos. E não quer dizer que sejamos santos, porque somos humanos, sempre caímos, mas devemos esforçar-nos, ler a Sagrada Escritura, ler o Catecismo como guia para poder interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja. Então, é isso que eu venho aqui explicar, que todo católico devemos ter conhecimento da nossa fé, devemos estudar a fundo a nossa fé e também a história da Igreja Católica, como começou e tudo o que tuvo que passar e o que siga passando ainda. É isso. Então, ter conhecimento e formação é ler o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia, ler as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus,
para meditá-la no nosso coração, não lê-la como um livro qualquer, porque é palavra de Deus. Há que ler e meditar para assim poder entender, compreender. Mas ler o catecismo como guia, que nos cita textos bíblicos, que é como a guia. Então, é assim, nós devemos ser católicos de verdade, praticantes, não de palavra nem de tradição. Hoje em dia, muitos dizem que ir à missa, que a igreja não faz falta, que a igreja não faz falta, mas nas Sagradas Escrituras, em Efésios 3, capítulo 3, sim, versículo 10 ou 11, diz que a glória a Deus se dá na igreja, em Cristo Jesus. O que digo ao contrário são palavras suas, não é palavra de Deus. E também diz: a quem perdoados os pecados quedam perdoados, e a quem não retenha quedam retidos. Assim que nós devemos confessar os nossos pecados com o sacerdote, porque ele é que está consagrado a Deus para esse ofício. E nós, arrependidos, confessamos os nossos pecados e somos absolvidos. E prometemos não pecar, em que caigamos outra vez, mas seguimos, somos débeis, podemos cair, devemos confessar novamente e para poder assim receber a Cristo na Eucaristia, porque, como Jesus diz, o que coma do seu corpo e beba do seu sangue tem vida eterna. Que o seu corpo e o seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Não é simbólico, não significa, não, é realmente. Então, aqui tenho o Catecismo da Nossa Santa Igreja e vou ler acerca da Nossa Santa Igreja. O que nos diz aqui: parágrafo 3. A Igreja é uma santa católica e apostólica. Pois a Igreja é uma santa católica e apostólica. Santa porque a Igreja de Jesus la fundou, por isso é santa, católica e apostólica. Esta é a única Igreja de Cristo, única, não há outra, de Cristo, que no credo confessamos ser uma santa, católica e apostólica. Estes 4 atributos inseparavelmente ligados entre si indicam traços essenciais da Igreja e da sua missão. A Igreja não os confere a si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, concede à sua Igreja que seja uma santa, católica e apostólica, e é ainda Ele que a chama a realizar cada uma destas qualidades. Pois a Igreja é de Cristo e o Espírito Santo é que guia a Igreja, aunque esteja composta por pecadores. Mas Jesus la fez santa, imaculada. Só a fé pode reconhecer que a Igreja recebe estas propriedades da sua fonte divina, mas as manifestações históricas das mesmas são sinais que também falam, claro, a razão humana. A Igreja lembra o Concílio do Vaticano em razão da sua santidade, da sua unidade católica, da sua inveta constância, é por si mesma uma grande e perpétua motivo de credibilidade e uma prova incontestável da sua missão divina. O sagrado mistério da unidade da Igreja. A Igreja é uma graça
e a sua fonte, o supremo modelo e o princípio deste mistério é a unidade da Trindade, das pessoas, de um só Deus, Pai, Filho e no Espírito Santo. A Igreja é uma graças ao seu fundador, o próprio Filho encarnado, reconciliou a todos os homens com Deus pela sua cruz, estabelecendo a unidade de tudo num só povo e um só corpo. Pois aqui a Igreja é um só povo e um só corpo em Cristo, todos unidos no corpo de Cristo. A Igreja é o corpo de Cristo e Nossa Mãe Santíssima é a mãe da Igreja, como a mãe de Jesus também é a mãe da Igreja, de todos nós. A Igreja é uma graças à sua alma, o Espírito Santo que habita nos crentes e que enche e rige toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e une-os todos tão intimadamente em Cristo, que é o princípio da unidade da Igreja. Pertence, pois, à própria essência da Igreja, que ela seja uma. Assim, somos templo de Deus, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós recebemos essa graça santificante, passamos a ser Igreja por meio do batismo. É por isso que todo católico deve ter conhecimento da sua fé. Que admirável mistério! Há um só Pai do universo, um só Logos do universo e também um só Espírito Santo, idêntico a toda parte, e há também uma só Mãe, Virgem, a qual me apraz chamar Igreja. Desde a origem, entanto, esta Igreja apresenta-se com uma grande diversidade, proveniente ao mesmo tempo da variedade de dom de Deus e da multiplicidade das pessoas que os recebem na unidade do povo de Deus. Junta-se às diversidades dos povos e das culturas entre os membros da Igreja. Existe uma diversidade de dons, de cargos, de condições e de modos de vida. No seio da comunhão da Igreja existem legitimamente igrejas particulares que gozam das suas tradições próprias. A grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da Igreja. No entanto, o pecado e o peso das suas consequências ameaçam constantemente o dom da unidade. Também o apóstolo se viu na necessidade de exortar a que se guardassem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui Efésios capítulo 3, versículo 3. Quais são os vínculos da unidade? Em cima de tudo, a caridade aqui é o vínculo da perfeição. Mas a unidade da Igreja peregrina é assegurada também por laços visíveis de comunhão. A profissão de uma só fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, a Assunção,
apostólica pelo sacramento da ordem que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. A única Igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, depois da ressurreição, entregou a Pedro. Pois a Igreja verdadeira é a que Jesus entregou a Pedro e confiou a Pedro. Que Jesus diz: Simão, Pedro, desde a hora te chamarás Pedro, e sobre esta pedra identifico a minha Igreja. O que deixes atado na terra fica atado no céu, e o que deixes desatado na terra fica desatado no céu. Ou seja, a ti te darei as chaves. Então Jesus deu as chaves dessa Igreja, deu poder a Pedro como responsável de conduzir o seu rebanho de Cristo, que é a Igreja. Lhe deu autoridade. Por isso que na Igreja temos autoridade como o Papa, cardeais, o Bispo, sacerdotes, diáconos. Então, e a nossa Santa Igreja, porque é a única verdadeira que se leu o Evangelho no domingo, é o mesmo Evangelho que se lê em qualquer igreja, em qualquer país, se lê em todos os países. As igrejas protestantes não têm nada disso. Cada uma por si. Não são verdadeiras, são falsas. Por isso que a Igreja Católica, a palavra católica é universal. Em todas as nações se lê o mesmo Evangelho na Santa Missa. É por isso que todo católico deve ter conhecimento da sua fé para não ser enganado. Vou seguir lendo. E aqui já me perdi, mas vou procurar outra vez. Oh caramba, já não sei de onde ir, mas vou outra vez. Vou ler de novo. Que habita num crente e que enche e rige a Igreja, realiza-se a admirável ultimamente Cristo, que é o princípio da unidade da Igreja, pertence, pois, à própria ausência da Igreja, que ela seja uma. Que admirável mistério! Há um só Pai do Universo, um só Logos do Universo, também um só Espírito idêntico e tudo à parte, e há também uma só Mãe Virgem, e é que para chamar Igreja. Bem, aqui estou vendo a ler porque já não sabia de onde ia, fui falar dar a explicação, mas vou continuar a ler aqui outra vez, repetir, porque perdi de onde ia, mas não importa. Desde a origem, no entanto, esta Igreja apresenta-se com uma grande diversidade, proveniente ao mesmo tempo da variedade de dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que os recebem na unidade do povo de Deus. Junta-se a diversidade dos povos e das culturas entre os membros da Igreja. Existe uma diversidade de dons, de cargos e de condições de modos de vida. No seio da comunhão da Igreja existem legitimamente igrejas particulares que gozam das suas tradições próprias, e a grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da Igreja. No entanto,
o pecado e o peso das suas consequências ameaçam constantemente o dom da unidade. Também o apóstolo se viu na necessidade de alertar a que se guardasse a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quais são os vínculos da unidade? Em cima de tudo, a caridade de que o vínculo de perfeição, mas unidade da Igreja peregrina é assegurada também por laços visíveis da comunhão. A profissão de uma só fé, recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, a sucessão apostólica pelo sacramento da ordem que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. A única Igreja de Cristo é aquela que o nosso Senhor, depois da ressurreição, entregou a Pedro com o encargo de apacentar, confiando também a ele e aos outros apóstolos a sua difusão ao governo. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, substituir na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos obispos em comunhão com ele. Vou terminar por aqui, para não alargar mais o vídeo. Depois vou continuar gravando outros vídeos acerca do catecismo da nossa Santa Igreja, para dar uma explicação assim, porque é muito importante para que todo católico tenha conhecimento da sua fé e a importância que é de nós ter conhecimento da nossa fé e também não cair nas tentações de hoje, como vimos que agora há começado os carnavais, a ofensa que fazem a Deus. O carnaval é uma festa do diabo, é satânica, porque se analisarmos bem o que vimos nos carnavais, aqui todos dizem que é uma brincadeira, mas não, é grave o que se vê nos carnavais, é uma ofensa a Deus. Aí estão fazendo uma homenagem ao diabo nesses carnavais. É a festa do diabo satânica, não é nada de Deus. Então, por isso que todo católico não deve participar nisso. Eu aconselho as minhas filhas que não participem, mas elas participam. Algum dia Deus lhe fará ver que não devem participar nessas coisas. Aunque eu aconselho que não o façam, mas já são maiores de idade, pronto. É assim. Então, também não cair nas tentações, que havemos muitos católicos que acreditamos em astrologias, horoscópios, signos, vão até com adivinhadoras para adivinhar o futuro, para dar sortes, essas coisas. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Muitos podem dizer, mas eles falam disto, são católicos. O diabo também fala de Deus, tentou Jesus no deserto e hoje mais que nunca siga tentando a muitos consagrados e também a todos nós. Hoje em dia trabalha as 24 horas, não dorme. Hoje estamos a ver onde a igreja está sendo atacada e destruída por um maligno. Pois, nestes tempos atuais também, os pais somos culpados porque de pequenininhos não ensinamos nossos filhos e eles também crescem e fazem a sua vida e têm filho e assim já não ensina, e então por aí vai o afastamento de Deus, vamos afastando. Recordo eu, quando adolescente, quando pequeno, meu pai e minha mãe não sabia ler nem escrever e fazia o Santo Rosário em família.
Isso era muito bonito, aunque já era noite, tínhamos sono e tudo isso, estamos cansados, mas o importante é a intenção com que ele fazia, com o ensinamento. Sempre me lembro, e também, não há muito, quando a minha mãe estava viva, que eu fui a Portugal, a Madeira, e quando cheguei da Venezuela, para o ano 2004, 2005, 2006, por aí, acompanhava-la fazendo o Santo Terço, a minha mãe, ela sempre o fazia, e eu acompanhava a minha mãe, minha querida mãe, que tanta falta me faz, e o meu pai, e todos. E assim a vida, e por isso devemos ensinar os nossos filhos, e nós primeiro tive formação católica a fundo para poder educá-los, ensiná-los para este tempo difícil que estamos a ver, e também pedir, rezar muito, também pedir para a paz mundial, porque estamos a ver onde esta terceira guerra mundial está por começar. Isto é grave, é muito grave. É tudo para hoje. Só vou pedir tudo aquilo que veja o meu canal, que se subscreva o meu canal, dê-lhe um like, que gosta, partilhá-lo, ou fazer comentário, que são bem-vindos, comentários, para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos católicos e não católicos, e tudo aquilo que sirva de ajuda, como eu que fui mal católico, aprender mais a sua fé e ter mais formação. É tudo, obrigado a todos e que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.